Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus, e hoje vamos falar sobre um tema bem que está dentro do contexto popular, né? Bem usado dentro da mitologia, poderíamos dizer assim, ou da ritualística popular da ideia de religião. Deixa eu botar só um pouquinho aqui do som para ser um aperitivo. Vamos falar sobre a macumba. Vamos falar sobre a macumba hoje, né? E para compreender, né? Porque as pessoas associam tudo a... encontram uma oferenda no meio da rua, praticados pelas religiões de matriz africana, e aí associam logo sempre a associação a uma macumba ali, olha, uma macumba. Ou então quando acontece alguma coisa que não se consegue explicar, por exemplo, alguém sofrendo por amor, ou desemprego, seja o que for, uma adversidade, alguma coisa assim do tipo, aí normalmente se diz assim, homem, eu acho que fizeram uma macumba pra tu, né? Então, diante disso, é interessante abordarmos esse tema, né? O que é macumba, pelo menos para você saber o que é a macumba e quais os vários sentidos que podem ter, não esse sentido popular, né? Também, mas o sentido, né? Então, macumba é uma variação genérica, né? Atribuída aos cultos aos cultos de matrizes africanas, né? Aos cultos afros brasileiras, né? Bem sincretizado também dentro com o catolicismo, o ocultismo, né? Os cultos ameríndios, ou mesmo o espiritismo kardecista, tem um sincretismo aí com a macumba, né? Dentro da árvore genealógica da ideia da macumba, né? Ela é uma ramificação do candomblé. Então, macumba é a própria religião, que é uma das variantes do candomblé, como batuque, né? E candomblé queto e assim sucessivamente. Então, a macumba seria uma ramificação do candomblé e não o trabalho, né? Como algumas pessoas colocam, né? Então, a palavra macumba, antes de ser associada à religião, a palavra em si, né? A palavra era usada para descrever um instrumento de percussão de origem africana, né? Porque a palavra é de origem africana, né? E esse instrumento do qual a palavra macumba era associada antes de tomar um cunho religioso, era um instrumento que parecia o reco-reco, né? Então, quando se dizia que alguém era um macumbeiro, estava querendo dizer que ele era um indivíduo que tocava esse instrumento, o instrumento de percussão que se chamava macumba, né? A palavra também ela foi associada, né? Também acaba sendo associada, ou pode estar relacionada também à questão dos rituais praticados pelos cultos de matriz africana, os cultos afro-brasileiros, né? Característico pela a manifestação ali mediúnico, né? Onde ali se recebe a entidade, né? Alguns autores, inclusive, consideram a macumba, relaciona com todo tipo de prática que envolva o trabalho de um curandeiro, né? Sendo ele voltado para as oferendas ou não, né? Realizado pelo o pai de santo, né? O babalorixá ou iaorixá, né? Masculino e feminino, né? Que nesse caso aí os pais de santo eles dizem que eles na religião eles se comunicam com as entidades, né? E ali eles fazem os rituais, né? As oferendas, tanto voltado para o benefício como também para na compreensão, né? Para atrapalhar a vida de um determinado indivíduo, né?
E a coisa acaba que sendo usado de forma pejorativa, né? Essa ideia, né? A tal ponto de existir até macumba online, né? Onde as pessoas oferecem trabalho àqueles usuários, né? Ou oferenda em prol daqueles usuários interessados, né? E aí por vários motivos vai depender do que a pessoa queira através desses trabalhos, né? Mas etimologicamente, né, a palavra macumba ela não possui uma origem assim que possa definir. No entanto, porque a origem da própria palavra é algo um pouco questionável, mas algumas fontes elas citam que essa palavra se origina de querumbu, né? Quimbundo, né? Na verdade não é querumbu, mas quimbundo, né? Que é uma língua africana, né? E falada no noroeste de Angola, né? Macumpa. Né? A palavra também é associada erroneamente à questão de rituais satânicos, né? Ou de magia negra. Aí as pessoas associam ali, ó, macumba, e relaciona a esses rituais voltado para o satanismo ou a magia negra, o que não tem nada a ver, né? Essa ideia dessa associação com os rituais satânicos vai partir das igrejas evangélicas, né? A partir da década de 1920, as igrejas cristãs elas começam a propagar um discurso negativo, a atacar as religiões, né? E em especial traz esse discurso com a ideia da macumba, né? Que aí eles consideravam que o ato das oferendas era considerado como profano, né? Profanavam, no caso, as leis de Deus para os cristãos na década de 1920, né? Agora a macumba, ela designa a designação da macumba, ela é bem popular, né? É popular, onde ela é mais popular é no Rio de Janeiro, né? E como também em outros lugares do Brasil, né? E é conhecido como o candomblé, né? O candomblé é uma religião. Se você tem interesse em conhecer o candomblé como uma religião, dá uma olhada aí no canal que tem um vídeo sobre o candomblé, como também da Umbanda. Então, no Rio é conhecido como, no caso, candomblé, né? Na Bahia é conhecido como candomblé, e em Recife no Rio é conhecido como macumba, a macumba como uma variante da religião popular, né, no Rio de Janeiro. Na Bahia é uma variante do candomblé, né, conhecido como uma variação do candomblé, e em Recife Xangô, né, no caso de Recife é Xangô, que são variações da religião. De lugar para lugar é o candomblé, mas de lugar para lugar vai ter uma variação, vai ter vai mudar o nome, né? Como falei antes, batuque e assim sucessivamente, tem vários nomes, e aí vai depender de religião para religião. Então a macumba é a denominação, é a ideia da religião, entendeu? Seria mais ou menos como as nomenclaturas que existem do cristianismo, para, por exemplo, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus Independente, entendeu? Todos, vamos dizer, são todos candomblé, mas aí mudando o nome, né? Ou Igreja Batista, ou Igreja Presbiteriana, tudo é igreja cristã, no entanto, com nomes diferentes, que tem o mesmo sentido. Então, é mais ou menos isso. Então é isso, né? Chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Explicando o que é a macumba e tentando ir além do consenso popular de que a macumba são as oferendas, né, que são feitas ali no meio da rua, nas encruzilhadas, que inclusive deve ser protegido, não deve ser atacado e nem muito menos bagunçado, porque ali é um local de culto, e o local de culto, de acordo com a Constituição, é sagrado, né? Então você pode ser criminalizado e preso por violar a liberdade religiosa, a liberdade de culto, né? Ali é um local de culto onde eles estão fazendo, no caso, a oferenda para as entidades, os orixás, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da temática, né?
comenta aí, faz o seu comentário, faz algum acréscimo aí do que eu deixei passar. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo, né, sobre a cultura religiosa. Como também eu convido você a assistir os outros vídeos aí no canal. Tem outros vídeos, vários vídeos voltados para o mundo da religião, né, para as religiões, e que vai agregar o seu conhecimento, né? E também, como é um objetivo do canal, fazer com que vocês tenham uma cultura religiosa, entendam o que o outro pensa e passe a respeitar, principalmente levando você a um diálogo religioso, né? A compreender a religião do outro sem os preconceitos que nós já trazemos dentro de nós mesmos, ou que são adquiridos a partir daquilo que nós professamos contra o outro, mas que nós possamos lidar uns com os outros respeitando, como eu digo sempre, aquilo que o outro acredita é verdade para ele. Então, se é verdade para ele, por mais que você ache que não é verdade para você, mas para ele é verdade. Então, você deve respeitar o que o outro pensa, né? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.